Fala meu aluno, fala minha aluna, professor Josevaldo Melo, dando continuidade aí na nossa disciplina de Direito Constitucional. Lembrando aí que nós estamos com o edital aberto para o concurso do Sérgio Rondônia, tá? Já vimos a Constituição e suas classificações, princípios fundamentais, e agora estamos entrando em direitos fundamentais, mais precisamente aí no artigo 5º da Constituição Federal, nos direitos individuais e coletivos. Já iniciamos e agora vamos continuar a partir do inciso 11, que não cai na sua prova, despenca, capota na sua prova, que é a famosa inviolabilidade domiciliar. Então vamos lá no quadro. O que é que diz a inviolabilidade domiciliar lá do artigo 5º? Lembrando que nós nos referimos à casa como asilo inviolável do indivíduo. A casa sendo asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em 4 casos aí, tá? Quais são os 4 casos em que uma pessoa pode entrar na sua casa mesmo sem autorização? Nesses 4 casos aqui, ó. A casa será violada em caso de flagrante delito, em caso de desastre, em caso de prestar socorro e por determinação judicial. Determinação judicial. Lembrando que essa determinação judicial aqui tem que ser durante o dia. Tá, professor? Para fins de prova, o que é dia? Dentro do direito constitucional, não vai levar muito essa ideia de é das 6 às 18 ou do amanhecer ao entardecer. Não. Você vai levar para sua prova isso aqui, ó, que você pode violar a casa de uma pessoa a partir de uma determinação judicial, desde que essa determinação judicial, um mandado de busca e apreensão, por exemplo, seja cumprido durante o dia. Leva isso aqui para sua prova, tá? Vamos seguir lá no inciso 12, da inviolabilidade das comunicações. Na inviolabilidade das comunicações, fala para a gente algumas comunicações que são invioláveis. Quais são essas comunicações? A Constituição trouxe para a gente essas comunicações aqui como invioláveis. Por exemplo, eu não posso simplesmente chegar, tomar seu celular e mandar e obrigar você a abrir as suas informações, tá? Para isso eu preciso de uma ordem judicial. Então, como é que essa inviolabilidade, como é que a Constituição protege as tuas informações? Dessa forma aqui, tá? Através da inviolabilidade das comunicações. Então, são invioláveis as comunicações. A Constituição fala para a gente, telegráficas, de dados, correspondência, e telefônicas. Tá? E telefônicas. A Constituição diz assim para a gente lá no 5º 11. São invioláveis os sigilos das comunicações telegráficas, de dados, correspondências e telefônicas, salvo no último caso, para fins de instrução processual penal ou investigação criminal, tá? Somente nesses 2 casos, instrução processual penal ou investigação criminal. Nesses 2 casos, por determinação judicial, tem uma lei que trata sobre isso, que é a Lei 9296 de 96, que é a Lei de Interceptação Telefônica, que diz como é
e como vai acontecer essa interceptação telefônica. Tá, professor, o que é essa interceptação telefônica? Basicamente, quando se está investigando e, de repente, tem duas pessoas conversando e tem uma terceira pessoa com um fone de ouvido, tá? Num local secreto, dentro de um órgão de segurança, por determinação judicial, autorizado pelo juiz, nunca pelo delegado, tá? Ouvindo essa conversa, com o objetivo de angariar provas dentro de uma investigação criminal, tá? Então, instrução processual penal ou investigação criminal. Lembrando, qual é o último caso que a Constituição fala pra gente? Salvo no último caso. O último caso é o sigilo das comunicações telefônicas. Se você fizer a leitura lá no texto constitucional, dá a impressão que eu só posso quebrar somente o sigilo das comunicações telefônicas, tá? Mas já é entendimento jurisprudencial que é possível, através de determinação judicial ou de algumas autoridades específicas, por exemplo, como diretor de um presídio, de quebrar o sigilo de todas as outras comunicações. Afinal de contas, lembre-se disso, não há direito absoluto no Brasil, tá? Então, tá, professor, mas como é que isso aí vai ser cobrado? Qual é a pegadinha de prova? Vamos lá comigo. Se a banca vier assim, ó, são invioláveis os sigilos das comunicações telefônicas, de dados, correspondência e telegráficas, salvo no último caso, para fins de instrução processual penal ou investigação criminal. Se vier assim na sua prova, vai estar certo ou vai estar errado? Vai estar errado, porque se eu coloco telegráficas aqui e digo no último caso, ele vai dizer que eu posso somente quebrar o sigilo das comunicações telegráficas e não a telefônica. Cuidado, principalmente com o inciso 12 do artigo 5º na sua prova, tá? E decore isso aqui, porque isso aqui cai bastante para fins de prova, tá? Então vamos seguir aqui para o outro lado do quadro. Então avançando aqui, tá? Então, inciso 13 da Constituição Federal. Liberdade do exercício profissional. Nós vimos, por exemplo, lá nos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, dentro dos fundamentos, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, o valor social do trabalho e da livre iniciativa. Beleza? Basicamente, ali a Constituição está falando assim pra gente, ó, o sistema econômico aqui no Brasil é o capitalismo e você pode ter a iniciativa de fazer o que você quiser. Trabalhar com o que você quiser. Então, se eu quiser amanhã, aqui em frente ao curso, aqui em Rio Branco, no estado do Acre, ou em qualquer lugar do Brasil, colocar um carrinho de pipoca e vender pipoca, eu posso, porque é um fundamento, o valor social do trabalho e da livre iniciativa. Eu posso colocar uma lojinha de roupas, eu posso colocar uma lojinha de celular, eu posso fazer qualquer tipo de trabalho, desde que eu não infrinja a lei. Por exemplo, eu posso colocar aqui na minha cidade uma clínica, por exemplo. Alugo um prédio e coloco lá, clínica médica. E eu mesmo atender? Não. Por quê? Porque eu não sou formado em medicina e não estou inscrito no CRM, tá? No Conselho Regional de Medicina. Ou seja, a lei, ela restringe essa atividade profissional. Aí você fala, tá, professor, mas por quê? Porque existe aí um potencial lesivo, né? Por exemplo, eu não sou médico, não estudei para isso. Eu posso ferir, em alguns casos mais graves, até matar uma pessoa se eu não souber e não fui treinado para aquela atividade, tá bom? Então, o que é que diz o inciso 13 da Constituição Federal? É livre qualquer trabalho, ofício ou profissão. Cuidado. Atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Ou seja, pode vir aqui uma lei, como eu falei anteriormente, pode vir aqui uma lei e falar, você pode vender pipoca? Pode. Você pode vender picolé? Pode. Você pode ser médico e atender pessoas? Depende. Desde que você faça uma faculdade de medicina e seja inscrito no CRM. Ok? Vamos avançar aqui. Inciso 14 da Constituição Federal. É assegurado a todos
o acesso à informação. Então, olha só. É assegurado a todos o acesso à informação. Cuidado, que tem aí um limitador. Que limitador é esse? Resguardado. Resguardado o sigilo da fonte. Resguardado o sigilo da fonte. Quando do exercício profissional, tá? Então, lembra disso, leve isso aí para a sua prova. Avançando aqui. O inciso 15 é o famosíssimo, conhecidíssimo direito de ir e vir. Direito de ir e vir. Eu costumo brincar que esse direito, entre aspas, não está na Constituição, tá? Mas é uma brincadeira, porque sim, ele está lá no artigo 5º, inciso 15, que é o direito de ir e vir. Tá, professor, mas está lá exatamente direito de ir e vir? Não, lá não está assim, tá? Por isso que eu coloquei entre aspas. O direito de ir e vir diz que é livre a locomoção no território. No território nacional. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Lembra disso, tá? Em tempo de paz. Em caso de guerra declarada, por exemplo, essa locomoção em território nacional ela pode ser restringida. Lembre-se de que na pandemia agora 2020, 2021 e agora 2022 a gente praticamente já está saindo, entrando agora em 2023, tá? Dependendo de quando você esteja assistindo essa aula. A pandemia da Covid-19 restringiu o inciso 15 do artigo 5º da Constituição Federal, quando os governadores, quando os prefeitos restringiram o direito de locomoção das pessoas. Lembrando que o direito de locomoção, ele também é um direito estático. Pô, professor, não entendi nada. Muito, muito simples, tá? Se você estiver numa praça, na cidade em que você mora, você mora em Porto Velho, está assistindo essa aula, de repente você foi ali na praça, dá uma esparecida, sentou lá na praça, está paradinho. Pergunto, você está exercendo sim ou não o seu direito de locomoção? Tá, você não precisa estar em movimento. Não é somente o direito de ir e vir, é o direito de ir, de vir e de permanecer. Então, o artigo 5º, inciso 15, diz que é livre a locomoção em território nacional em tempo de paz. Qualquer pessoa nele podendo entrar, nele permanecer ou dele sair com seus bens, tá? Lembra disso aí para sua prova. Inciso importantíssimo aí, o famoso direito de ir e vir ou direito de locomoção. Vamos seguir aqui. Liberdade de reunião. Cai em prova, professor? Não. Despenca, capota na sua prova. Quais são os requisitos, professor, para o direito de reunião? Vamos lá. Os requisitos são esses aqui, ó. Requisitos. Como é que eu exerço o meu direito de reunião? Da seguinte forma. O direito de reunião, ele vai ser exercido em local aberto ao público. Esse direito de reunião, ele vai ser exercido em local aberto ao público, sem armas. Sem armas. Esse direito de reunião, ele não pode frustrar outra reunião marcada para o mesmo horário e local, ou seja, você quer se reunir na praça da sua cidade. Se já houver outra reunião marcada anteriormente à sua, o seu direito de reunião aqui já está restrito. Você não pode se reunir lá, tá? Então, aberto, sem armas, não pode frustrar outra reunião. Tem que ser uma reunião pacífica. Pacífica, tá? Vai se reunir na praça para pedir melhorias para o seu bairro. Aí chega lá, todo mundo fica revoltado, começa a virar carro, queimar tudo e destruir a praça. Está pacífica essa reunião? Não, tá?
Aberto ao público, sem armas, não pode frustrar outra reunião para o mesmo horário e local. Ela tem que ser pacífica. Outra coisa, não precisa de autorização. Autorização. Não precisa de autorização. Eu preciso de uma autorização do prefeito da minha cidade, tá? Para me reunir na praça da minha cidade com a associação de moradores do meu bairro? Não, não precisa de autorização, porque a liberdade de reunião está atrelada diretamente à liberdade de manifestação do pensamento, tá? Então não posso restringir isso aí. O que a Constituição diz pra gente? Que é exigido apenas aviso prévio à autoridade competente. Cuidado com esse exigido prévio à autoridade competente, pelo amor de Deus. Avisar previamente não é um aviso oficial. Vou falar mais simples. Você vai se reunir na praça da sua cidade, próximo à prefeitura, para pedir melhorias para o seu bairro, junto com a associação de moradores do seu bairro. Beleza? Beleza. Pergunto, você precisa fazer um ofício, digitar um ofício, levar até a prefeitura e entregar para o prefeito, para que o prefeito autorize essa reunião? Não, porque eu não preciso de autorização. Mas eu preciso entregar esse ofício para avisá-lo? Também não. Ou seja, eu não preciso de um aviso oficial. Avisar previamente, leia-se, anota aí no seu caderno, é tornar público. Tá, professor, quer tornar público? Rede social. Pega ali o teu celular e publica nas redes sociais. A Associação de Bairros vai se reunir na Praça da Cidade às 19 horas, sexta-feira. Pronto, tá avisado. Beleza? Isso é tornar público. Cuidado. Recentemente houve uma discussão e um debate no STF em que foi decidido que nem precisa mais avisar previamente, porque isso limitaria o direito à liberdade de manifestação do pensamento. Cuidado, isso é decisão do STF, de um ministro específico. Mas na Constituição ainda está lá que é exigido aviso prévio, resposta de prova. Sim, leva isso aí para sua prova, tá? Bom, meu aluno, minha aluna, vamos dar continuidade aqui, tá? Liberdade de associação. Na liberdade de associação, leve isso aqui para sua prova lá do inciso 17. É livre a criação de associação, tá? Para fins lícitos. E a própria Constituição limita isso aí. Vedada a de caráter paramilitar. Inclusive, nós vamos ver lá na frente que grupos paramilitares ou ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito é um dos crimes que a Constituição nos traz aí como imprescritível e inafiançável, tá? Então, já vai decorando isso aí para sua prova. Então, eu posso criar qualquer associação, tá? Para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Sempre dou esse exemplo. Você pode criar a associação para legalização das drogas no seu bairro. Pode? Pode. Por quê? Porque você vai debater sobre a legalização das drogas. Legalização da maconha, marcha da maconha, beleza? Ok. Desde que seja para fins lícitos. Você pode comercializar drogas nessa associação? Obviamente que não, porque é crime ainda no Brasil, tá? Então, cuidado com isso aí. A criação de associações e cooperativas na forma da lei. Qual é o principal bizu aqui dessa criação que você vai levar para a sua prova lá do inciso 18? Elas independem de autorização estatal, tá? De autorização estatal. Tá, professor, eu quero criar a associação
dos moradores do meu bairro, para a gente debater assuntos relevantes à melhoria do saneamento básico, do asfalto das ruas, parquinho para as crianças. Então a gente quer fazer a associação de moradores do bairro. Eu preciso pedir autorização do Estado. Você tem que ir lá na prefeitura, ou lá na Assembleia Legislativa, ou lá na Câmara de Vereadores, ou lá no governador e falar assim, me autoriza aí a criar uma associação? Não, não precisa. Alugou um espacinho lá, juntou todo mundo e colocou uma plaquinha lá, a Associação de Moradores do Bairro X. Pronto, já está criada a associação. Não precisa de autorização estatal. E, além disso, é vedada a interferência estatal em seu funcionamento. O Estado pode dizer como a associação de bairros do seu bairro vai funcionar? Não. Vocês fazem o que vocês quiserem dentro da associação. Faz bingo para arrecadar dinheiro para a comunidade, para melhorias, arrecada alimentos, faz quermesse, cultos ecumênicos, debates políticos dentro da associação a fim de melhorar questões no bairro, tá? Pode fazer o que você quiser, desde que seja para fins lícitos, como eu falei anteriormente. Se essa associação começar a cometer ilicitudes dentro dessa associação, aí sim o Estado pode intervir, tá? Então, de que forma? Então, vamos lá para o outro lado do quadro e me acompanha aqui, que é no inciso 19, tá? No inciso 19. Lá no inciso 19, na intervenção estatal, nas associações, você tem que ter esse cuidado, tá? Então, vamos aqui comigo. Veja, eu coloquei aqui intervenção estatal e coloquei um asterisco, tá? Porque, em regra, o Estado não intervém nas associações e seu funcionamento. Mas se tiver acontecendo crimes dentro dessa associação, se tiver lavando dinheiro do crime, se tiver, sei lá, cometendo alguma ilicitude ali, aí sim o Estado pode intervir. Só que, na sua prova, essa intervenção, ela vem de duas formas, tá? De duas formas, ou em dois casos. Lembre-se de uma coisa, logo a partir de agora, pelo amor de Deus, aluno, aluna, você que está assistindo essa aula, não me esquece isso aqui, tá? A intervenção acontece em dois casos. Como é que o Estado vai intervir? Através de um juiz, tá? Ou seja, essa intervenção aqui, ela só pode ser uma intervenção ou uma decisão judicial, tá? Uma decisão judicial, ou somente o juiz, tá? Decisão judicial. Eu vou apagar aqui só para ganhar mais espaço no quadro, para deixar bem explicadinho para você, tá? Então, vamos lá. Então, eu falei só decisão judicial. Então, somente um cara pode intervir aí no funcionamento de uma associação. Quem é esse cara? O Deus na terra chamado juiz, o cara que tem o poder da caneta. Então, em dois casos, ele vai intervir no funcionamento de uma associação. Quais são esses casos? Ele pode intervir na suspensão, ele pode intervir suspendendo as atividades dessa associação ou dissolução compulsória. Vou fazer até de outra cor, para ficar mais fácil ainda. Tá? Ele pode simplesmente suspender através de suspensão, ou, que é uma decisão mais gravosa, que é a dissolução compulsória. A dissolução compulsória. Lembre-se de uma coisa, nos dois casos, somente decisão judicial. Nos dois casos, eu preciso de uma decisão judicial para dissolver uma associação. Tá, professor, o que é dissolver? É acabar com a associação. Ela vai deixar de existir através de uma canetada do juiz. E suspender. Eu sou juiz, a associação do seu bairro lá está fazendo algum ilícito, lavando dinheiro do crime. Eu vou investigar essa parada e digo assim, polícia, vai lá e fecha e suspende por enquanto. Suspende, ou seja, deixa paradinha lá que eu vou ver se realmente está acontecendo alguma coisa. Beleza? Porque aí a atividade da associação pode voltar ou não. Mas aí eu vi realmente, poxa, a associação de moradores lá
está traficando drogas e está lavando dinheiro do crime. Aí eu vou acabar com essa associação. Mas para acabar com essa associação, eu só posso acabar com a associação se só e somente só após transitado em julgado. Professor, estou estudando agora pela primeira vez e não sei o que é isso. Transitado em julgado é quando não cabe mais recurso, tá? Quando já foi te dado aí todas as oportunidades de você se defender, passou por todas as instâncias do Poder Judiciário, foi julgado aí por vários juízes e aí todo mundo decidiu que você está condenado. Transitou em julgado. Isso que significa, tá? Então, a dissolução compulsória, ela só acontece após o trânsito em julgado. E a suspensão, eu posso suspender a qualquer momento, desde que eu tenha uma decisão judicial, tá? Lembre-se disso. Nos dois casos, eu preciso de decisão judicial. Mas somente no segundo caso é que eu preciso do transitado em julgado. Cuidado, se na sua prova vir assim, uma associação poderá ter suas atividades suspensas após o trânsito em julgado. Certo ou errado? Errado. Lembre-se disso, tá? Dissolução após transitado em julgado. Continuando. Ninguém poderá ser obrigado a associar-se ou manter-se associado, tá? Ninguém poderá ser obrigado a associar-se ou manter-se associado. Me associei porque eu quis, fui lá, assinei um terminho e tal, me associei à associação de moradores do meu bairro. Só que tem uma cláusula lá que diz que eu não posso sair da associação por um determinado período, né? X tempo ali. Pode isso acontecer? Não, não pode, tá? Entidades associativas, quando expressamente autorizadas, podem representar seus filiados. O que isso quer dizer? Representar seus filiados judicialmente ou extrajudicialmente, tá? Tanto em questões judiciais quanto administrativas. O que isso quer dizer? Tem que ser expressamente autorizado, tá? Ou por uma convenção, todo mundo autoriza, né? Através de votação de maioria, ou você pode pedir que uma associação te represente individualmente. Cuidado! A associação está apenas te representando, ela não está substituindo você dentro do processo. Lembre-se disso, tá? Então, as associações podem representar você judicialmente ou extrajudicialmente. Tanto é que nós vamos ver lá na frente que as associações, inclusive, podem impetrar um remédio constitucional que cai muito em prova, que é o mandado de segurança coletivo. Beleza? Ah, professor, ainda não sei o que é isso. Nós vamos ver passo a passo e eu vou explicar os principais pontos de cada um desses remédios, tá? Vamos avançar lá. O inciso 12 é garantido o direito de propriedade. Cuidado, pessoal, cuidado, meu aluno, minha aluna. Você que está assistindo essa aula aí. Propriedade, quando eu falo em propriedade, aqui no inciso 22 do artigo 5º, a primeira coisa que vem à sua cabeça é ou uma casa ou um apartamento. Propriedade é qualquer coisa. Esse apagador é propriedade aqui do Insanos Concursos. Esse quadro em que eu estou dando aula é a propriedade do Insanos Concursos. O prédio é propriedade do Insanos Concursos. Então, tem que ter esse cuidado aí, tá? Inciso 23. A propriedade atenderá à sua função social. Cuidado. Não existe direito absoluto. Todo direito é relativo. O Estado pode vir e tomar a sua propriedade? Sim. Se você, por exemplo, não atender à função social. Tem um artigo da Constituição, salvo engano, o artigo 184 da Constituição Federal, que fala sobre reforma agrária, tá? O artigo 184 diz que o imóvel rural que não atender à sua função social
será objeto de reforma agrária. Que você já ouviu isso aí. O que é isso, professor? Não é justo que eu tenha, por exemplo, centenas de milhares de hectares de terra, o equivalente a um pequeno país da Europa, e deixe ela parada lá. Não posso fazer isso. Lembrando que no Brasil, você é dono das terras, não da profundidade da terra, é só daquela área ali. Porque se você tivesse como propriedade um direito absoluto, um avião, por exemplo, não poderia passar por cima da minha casa. Beleza? Vamos lá. A propriedade atenderá à função social. Ok. Lá no artigo 184 diz que se não atender à função social, será objeto de reforma agrária. Então, voltando para aquele exemplo. Eu tenho um grande latifúndio. Latifúndio é uma propriedade de terra gigantesca, tipo aquela fazenda que se perde no horizonte. Que você para lá, olha e você não vê o fim dela. Vamos supor que eu tenho essa terra e eu não estou fazendo nada. Só está crescendo mato lá, eu não tenho gado, eu não estou plantando nada, não tem soja, não tem laranja, não tem verdura, não tem comida, não tem nada. É só para valorizar, para segurar ali o dinheirinho. O Estado vai ver que eu não estou produzindo alimentos, não estou produzindo riqueza, não estou gerando trabalho, emprego e renda. O Estado vai dizer, epa, a sua propriedade não está atendendo à função social. Então o Estado vem, toma essa propriedade e me indeniza, tá? Em títulos da dívida agrária. E vai dividir isso aí em lotes para a reforma agrária, para que pessoas possam efetivamente produzir alimentos nessa região. Beleza aí? Vamos avançar lá para os tipos de desapropriação na última parte aqui do nosso quadro. Então, lá no inciso 24, nós temos a desapropriação, tá? Quando é que a minha propriedade pode ser desapropriada? Para fins de prova, se for uma prova mais aprofundada, normalmente ela cobra 3 tipos. 3 tipos de desapropriação. Que é a desapropriação por interesse público, essa é a que cai mais, tá? A desapropriação sanção, a desapropriação sanção e a desapropriação confiscatória, tá? E a desapropriação confiscatória. Basicamente são esses 3 tipos de desapropriação que pode vir na sua prova. Tá, professor? O que é a desapropriação por interesse público, que é o que mais cai em prova? Lembre-se de que inclusive, dentro do próprio direito administrativo, a gente vê que existe uma coisa chamada supremacia do interesse público sobre o privado. Então, voltando para cá, quando eu disse para você que o Estado pode, entre aspas, tomar a minha propriedade e me indenizar, por quê? Porque é do interesse público produção de alimentos e trabalho e renda. E não eu, sozinho, um mané que comprei essa terra e deixei ela lá parada. Então, o interesse público está acima do interesse individual, ok? Voltando para cá. Então, na desapropriação por interesse público, o Estado vai lá e toma a minha propriedade. Exemplo muito simples. Você tem uma casinha aí, numa rua aí na sua cidade. E aí, chega lá uma notificação do Estado ou da prefeitura dizendo que a sua casa, infelizmente, está ali numa área de projeto em que vai ser derrubada para passar a nova linha do metrô da sua cidade. Ou uma linha exclusiva de ônibus. Veja, um metrô ou uma linha exclusiva de ônibus vai interessar a uma grande parte da população, sim ou não? Sim. Então, o interesse público vai estar acima do teu interesse individual. Aí o Estado vai chegar para você e vai dizer, fulano, fulana, vaza daí, porque isso aqui agora é do povo, beleza? Mas você vai sair com a mão na frente e outra atrás? Não, porque no caso de uma desapropriação por interesse público, você vai ser indenizado? Resposta de prova, sim. Você vai ser indenizado. Você vai receber um dinheiro, o Estado vai te pagar. De que forma? Vai ser uma indenização prévia
e justa. Ou seja, Estado, eu, governador, eu, prefeito, vou chegar assim, fulano, infelizmente vou ter que derrubar sua casa, mas você vai ganhar um dinheiro para comprar uma casa igual em outro lugar. Então essa indenização é prévia e justa e eu vou te pagar. De que forma? Essa indenização ela é em dinheiro. Beleza? Prévia, justa e em dinheiro. Lembra disso aí para sua prova, tá? Quando eu falo de indenização por interesse público. Voltando para cá. O que é desapropriação-sanção? A desapropriação-sanção, ela tem um caráter de punição. Ela tem um caráter punitivo. É bem simples. Vou te dar outro exemplo. Você tem um terreno aí próximo à sua casa e aí você não cuidou, tá? Você deixou lá, você não murou, você não limpa e aí começou o pessoal a jogar lixo lá, tá? Virou um local de entulho e um lixão a céu aberto. E aí começou a gerar ratos, baratas, insetos, dengue, problema de saneamento básico ali naquela região, um mau cheiro, podridão, porque você não cuidou do seu terreno. Beleza? Aí vem a prefeitura e vai te punir, vai te sancionar. Te punindo, a pergunta de prova é: cabe indenização? Resposta de prova: cabe indenização? Sim, sim para indenização. Indenização. Qual é a diferença dessa para essa? Que essa indenização aqui, ela é uma indenização em títulos da dívida pública. Títulos da dívida pública. Beleza? Você não vai receber em dinheiro. O Estado vai dizer assim, ó, você tem títulos agora e daqui a uns milhões de anos eu te pago. Mas você vai receber. Beleza? É isso que eu quero só que você entenda. Aqui não é em dinheiro. São títulos da dívida pública, tá? E na desapropriação confiscatória, eu tenho a famosa expropriação. Expropriação. Essa expropriação ou desapropriação confiscatória é a mesma coisa, tá? Essa acontece principalmente quando há plantio de psicotrópicos, ou seja, maconha, papoula, tá? Voltada para a produção de drogas ou trabalho escravo, análogo à escravidão. Então, se o Estado chega na tua fazenda e percebe que você tem funcionários trabalhando em condição de escravidão, a tua propriedade vai ser confiscada, ou seja, o Estado vai arrancar de você. Pergunta: cabe indenização? Resposta: não cabe indenização, porque você está cometendo o crime ali. Beleza? Vamos avançar para outro que cai muito, bastante, que é o inciso 25, que é a famosa requisição administrativa da propriedade. O que é essa requisição administrativa? Requisição administrativa, normalmente ela ocorre quando há iminente perigo público, tá? Iminente perigo público. Nessa requisição administrativa, eu vou tomar, entre aspas, a sua propriedade momentaneamente. Momentaneamente. Vou dar um exemplo muito simples, típico que a gente vê em filme, né? Um policial vem correndo atrás de um ladrão que acabou de assaltar uma velhinha na rua. Ele tá a pé. Quando ele vira a esquina, ele dá de cara com você quando você estava subindo na sua moto e ligando a sua moto. Ele chega e diz assim, me dá a moto. Sobe na moto, você sai dela, ele liga a moto e vai atrás do bandido e prende o bandido. O que é que esse policial acabou de fazer? Ele requisitou administrativamente a tua propriedade, a tua moto. E você não tem nem como se negar. A pergunta de prova é, caberá a indenização? Resposta, depende. Caberá indenização, e essa indenização é indenização ulterior.
Essa indenização é ulterior. Professor, nunca ouvi essa palavra. O que significa ulterior? Significa posteriormente, depois, tá? Ulterior só se houver dano. Beleza? O policial pegou sua moto, foi lá, prendeu o cara, voltou e entregou a tua moto intacta, não tem um arranhão. Você vai receber algum centavo de indenização? Não. Você vai receber R$0. Nada, nem um centavo. Só que aí o Estado foi lá e destruiu a sua moto. Cabe indenização? Cabe indenização. Depois, porque houve o dano. Leva esse nome ulterior e só se houver dano para sua prova, tá? Vamos avançar aqui. Outro inciso que é importantíssimo. A pequena propriedade rural, assim definida em lei. Cuidado com isso aqui, tá? Pequena propriedade rural. A pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família. A pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, cuidado com isso, pelo amor de Deus. Não será objeto de penhora. Não será objeto de penhora de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. De sua atividade produtiva, tá? A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Coloca produtiva aqui no final, tá? Vamos lá. O que é que eu estou querendo dizer, meu aluno, minha aluna? Primeiro, o que é que você vai levar para sua prova? Que se eu tenho uma pequena propriedade rural, um sítiozinho pequeno, e quem trabalha lá é minha família, aí eu fui lá no banco e pedi um dinheiro emprestado ao banco para, por exemplo, comprar um trator e sementes para plantar lá no meu sítio. E aí, durante o período de plantio, houve uma seca absurda e eu perdi toda a produção. A minha propriedade não vai ser tomada pelo banco, por quê? Porque o débito que eu adquiri foi justamente para a minha atividade. Eu não peguei um empréstimo, por exemplo, para viajar para a praia. Eu peguei um empréstimo para atividade produtora. Mas vamos lá. Quais são os cuidados que você tem que ter na hora da sua prova? Tem que ser uma propriedade rural pequena e trabalhada pela família. Professor, o que é uma propriedade rural pequena? Resposta de prova. É uma propriedade rural pequena. Ah, professor, mas eu queria saber quantos hectares a Constituição quer dizer o que é uma pequena propriedade rural. Não, você não quer saber e não precisa saber. Você só precisa levar essa informação para a sua prova. Decora, acerta a questão, seja aprovado e seja feliz. Depois você vai procurar saber isso aí, ok? Vamos avançar. Vamos lá para o inciso 27 da Constituição Federal. O inciso 27 diz que aos autores pertencem os direitos de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar, tá? Isso aí é uma mera leitura do texto constitucional, só para decorar mesmo, tá? Então, eu sou autor de uma música. De quem são os direitos autorais dessa música? Minha. Tá, eu morri. O que aconteceu com os direitos autorais dessa música? Elas são passadas para os meus herdeiros, eles que vão continuar recebendo. Recentemente, a gente perdeu uma das maiores cantoras brasileiras, que foi a Gal Costa. A Gal Costa, ela tinha e tem uma obra gigantesca gravada. E ela tem um único filho, um filho adotado, inclusive. Ela morreu. Tá, o que acontece agora com os serviços de streaming, que paga os direitos autorais dela, com os serviços de música na internet, com os álbuns que ela vende, com os documentários que vai sair no nome dela? Tudo isso aí vai ser transferido, essa renda é transferida para o filho dela, que é o herdeiro. Para sempre, não. Pelo tempo que a lei fixar.
tem um período de tempo aí, tá? Avançando, o inciso 28, que é garantido a proteção às participações individuais e o direito de fiscalização, tá? Essas participações individuais, artística, por exemplo, tá? E de fiscalização econômica, tá? Se soma ao inciso anterior. Então, aqui, o inciso 28. Então, meu caro aluno, minha cara aluna, então a gente termina aqui no inciso 28. Retomaremos aí na nossa próxima aula o restante dos incisos para fecharmos aí o artigo 5º da Constituição Federal, para que assim a gente possa fazer aí uma bateria de questões, tá? Enquanto isso, leia, releia, revise esse material que você produziu, leia a Constituição Federal, principalmente o artigo 5º, e rumo à sua aprovação.